aqui da Igreja Batista Pérola dos Mares. Você que nos assiste, está conosco mesmo à distância, virtualmente, é muito bem-vindo para mais esse estudo de hoje à noite, aliás, tarde, né? Tarde e noite. E estamos aí hoje pensando num assunto bastante interessante que acompanha a Igreja de Cristo desde quando ela surgiu, desde os primórdios. A Igreja Batista Pérola dos Mares tem esse desafio de levar a mensagem do Evangelho, e a escola bíblica tem sido uma ferramenta nesse sentido para nos abrir os horizontes, a nossa mente, para nos despertar para essa caminhada. E hoje, de uma forma muito especial, um tema muito especial também, que é, como eu já disse, que acompanha a igreja desde quando a igreja surgiu. A ordem de Jesus, e de fazer discípulos. Eu sou Arno Rimini, pastor da Igreja Batista Pérola dos Mares. Tenho o privilégio de estar aqui junto com os meus irmãos nessa mesa. E quero passar a palavra aqui a Clebson, que se apresente, diga quem é o que faz, e depois Fernando também. Boa tarde aos que estão aqui na igreja e também os que nos escutam e que vão nos escutar também. Meu nome é Clebson, sou servo do Senhor, aqui da Igreja Batista Pérola dos Mares. E hoje vamos discutir um tema interessante, né? Como eu ser as minhas testemunhas, no caso, como eu dar um bom testemunho, ou como testemunhar de Cristo, na verdade, né? Esse é o assunto. Então, com certeza iremos aprender bastante, justamente com Cristo, um assunto que Jesus nos trouxe. E será que eu tenho sido testemunha de Cristo? Será que durante a minha vida eu tenho testemunhado dele? Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Boa tarde a todos, graça e paz. Meu nome é Fernando Inostroza, também servo do Senhor, seminarista da igreja. E para mim também é um prazer poder estar compartilhando desta mesa e podendo fazer parte deste grupo, no qual falaremos sobre este tema que nos chama muito. Então, vamos estudar e sigamos em frente. Deus abençoe. Então, nosso tema está baseado em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos começa o seu relatório mostrando aquele primeiro momento ainda com Jesus e a ascensão de Jesus, que acontece em seguida, os seus seguidores que estão acompanhando ali. E nesse contexto que Jesus então disse: vocês serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas. O que significa testemunhar, que a gente vai então tentar descobrir aqui hoje à noite. Hoje é essa oportunidade. Mas vamos, antes disso, buscar a Deus em uma palavra de oração, de uma orientação para esse momento aqui, para que o Clebson nos conduza nessa oração. Oremos. Santo Deus, Pai bondoso, nesta oportunidade, Senhor, estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor Espírito Santo nos instrua e o que vemos falar não seja de nós, mas que o Senhor nos dê capacidade de poder discutir esse assunto e também aprendermos e colocarmos em nossas vidas. Muito obrigado. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então o texto que temos diante de nós, na versão NVI, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ou seja, está limitando então aí quando isso acontecerá. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Essas serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o teor na versão NVI, né? Então, eu achei uma expressão muito interessante, assim: testemunhar é prerrogativa de quem viu ou experimentou alguma coisa, né? Eu não posso testemunhar do que eu não tenho experiência, né? Como eu posso ser testemunha de alguma coisa que eu não vi, que eu não experimentei? Então, eles que estão ali recebem essa palavra de Jesus e dizem: vocês vão ser testemunhas minhas, porque vocês presenciaram, vocês conviveram, vocês estiveram comigo nesse tempo todo aí, né? Então, essa é a chamada grande comissão, né?
que nós encontramos tanto no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho do 28, 19 e 20, né? Portanto, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, etc, etc. Lucas, capítulo 23, também, de uma certa forma, fala isso. E essa grande comissão dos evangelhos, no caso, recebe aqui, em Atos 1:8, esse reforço. Também, Atos 2:14, também esse reforço. E é interessante que precisa ser visto aqui, destacado, que a universalidade do evangelho fica destacada aqui. Não ficaria de forma nenhuma restrita a um grupo pequeno, a uma etnia, digamos assim, que ficaria, digamos assim, restrita à região de Jerusalém e arredores, ou ao judaísmo em si. Mas ele diz assim claramente que a mensagem tem que ser pregada em todos os lugares. Em todos os lugares. Jerusalém é o começo. É daqui para fora. Jerusalém, arredores, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Né? Como é que você entende isso aí, Clebson? Como é que isso... O que é que fala isso para nós hoje? É interessante que o senhor falou aí sobre o significado de testemunhar, né? Eu também fui buscar ali mais uma ajudinha, né? Sobre esse significado, que basicamente é ser um testemunho de Jesus Cristo, consiste em adquirir um forte testemunho pessoal de que ele é o divino Filho de Deus, o Salvador e Redentor do mundo. Os apóstolos experimentaram pessoalmente a respeito de sua ressurreição. E aí uma coisa interessante, uma vez eu tive uma experiência, eu fui testemunha de um crime. Na verdade, eu não fui testemunha ocular, mas estava próximo, né? Não cheguei a ver o momento do crime. Mas um cidadão, ele estava próximo à minha casa e recebeu 3 facadas. E quando eu saí na porta, ele estava todo ensanguentado. E o que eu fiz no momento foi pegar o carro e levar esse rapaz até o hospital. E chegando lá, os policiais me pararam. Eu nunca tive essa experiência de ser testemunha ou de dar socorro. Não sabia que eu me tornaria uma testemunha daquela situação. E ao chegar lá, os policiais me interrogaram, me perguntaram muitas coisas, coisa até que eu não estava no momento, no ato do crime. Eu não poderia falar, mas eu falei o que eu sabia. E o interessante da história é que esse caso já aconteceu há mais ou menos uns 8 anos. E ainda o ano passado eu tive que ir lá testemunhar do que eu vi, no caso. Então, até que acabe o processo, eu vou ter que testemunhar. Então, o que acontece? Eu, como servo do Senhor, até que o processo, até que Jesus volte, eu, como servo, eu tenho o dever de testemunhar do que eu vi ou do que eu vi. Ouvi, né? Então, muitas vezes, eu posso dizer, eu não estava no momento em que Jesus estava aqui na terra, mas eu sou testemunha através da palavra, através de um relacionamento com Deus, íntimo com Deus. Então eu creio assim, eu sou um testemunho do que ouvi, e do que tenho visto, e do que Deus tem feito em minha vida. Então eu tenho que testemunhar. É interessante, vamos falar sobre a questão também do sentir, o Espírito Santo ele age também em nossa vida, isso é mais na frente, né? Que é uma experiência que nós temos pessoalmente com Deus, e temos que testemunhar sobre isso. Fernando, pastor. Pode falar, Fernando. Sim, é interessante quando falamos sobre testemunhar naquela época, quando Jesus fala essas palavras, porque ele fala diretamente aos discípulos que estiveram com ele, e por experiência, e por toque, por tato, e por 3 anos consecutivos estava caminhando, ele diz que sejam testemunhas. Mas o que acontece conosco? Aí eu buscando na palavra de Deus, no livro de João, 20 e 29, é a situação quando Tomé duvida de Cristo, e aí Jesus vai, ele coloque os seus dedos aqui dentro, coloque seus dedos nas feridas, e aí ele diz assim,
Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, somos muito mais bem-aventurados de ser testemunhas das coisas que acreditamos, pelas nossas experiências, porque Jesus continua fazendo em nossa vida transformações. E o que nós fazemos aqui, o que nós vemos aqui, através dos nossos irmãos, é o que nós temos que levar para fora. E mostrar àquelas pessoas o que Cristo continua fazendo na nossa vida. Através de quem? Aí é onde vem o Espírito Santo. Mas aí, como o pastor mencionou no versículo, quando vier a vocês o Espírito Santo, é que vão acontecer essas coisas. Mas aí eu não quero adiantar nada, porque é parte do processo. Então, Jesus incumbe os seus seguidores de fazerem esse trabalho. E diz claramente a eles, não é só aqui, Jerusalém. Agora, eles têm grande dificuldade em vencer essa barreira, não? Porque, se nós observarmos no início do livro de Atos, nós vamos perceber que eles não conseguiram sair da cidade, exceto aqueles que, por conta de terem sido, digamos assim, relocados em outras áreas do Império Romano, das cidades e regiões onde o Império Romano operava, alguns tinham sido levados, porque quem dominava era o Império Romano. Então, esses poderiam estar talvez levando, mas a grande maioria ficou na cidade. Digamos assim, que se acotovelando em Jerusalém. Que logo no dia de Pentecostes foram 3.000 os decididos, em torno disso. No momento seguinte, mais cerca de 2.000, qualquer coisa dessa. Então, já são aí cerca de 5.000 pessoas, num curto espaço de tempo, que a grande maioria está em Jerusalém. Não conseguiu sair, não conseguiram vencer essa questão da, digamos assim, situação regional, ou quem sabe assim, muito restrito ao judaísmo, vez que a grande maioria, todos eles eram judeus. Então, eles não haviam entendido a universalidade da ordem de Cristo. Eles ficaram restritos ali. Mas a ordem vão para fora, né? Jerusalém é apenas o início da coisa, é o ponto de partida. Mas aí diz, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como também na Judéia, Samaria, confins da terra, né? Então, essas etapas seguintes que seguem aí, confins da terra, etc. E é interessante que a gente vai ver mais adiante, talvez não seja assunto para hoje, o apóstolo Paulo chega à conclusão de que a mensagem havia chegado, digamos assim, em todo o Império Romano, onde o Império Romano dominava, a mensagem havia chegado. Lá pelas tantas, ele escreve isso lá numa das suas cartas, dando menção disso aqui. Mas o que nos interessa aqui agora é esse ponto inicial, que os discípulos não conseguiram sair, não conseguiram vencer a barreira e ir além dos limites da cidade de Jerusalém. Esse foi o grande problema deles aqui, nesse primeiro momento, né? Então, a promessa que nós temos aí da parte do Senhor é que vocês vão receber o poder para isso. Então, não se preocupe com isso agora. É quando vier o Espírito Santo que vai dar poder para vocês, para conseguirem levantar essa questão aí. Mas eu só queria mostrar o seguinte, quando nós não saímos do local onde estamos, aí acontece o que acontece mais adiante, logo ali no capítulo 8. Ou seja, como disse o pastor Irlande Pereira de Azevedo, que foi o orador da última Assembleia da Convenção Batista Baiana, aqui na IBAN, então ele diz o seguinte, quando não se cumpre Atos 1:8, passa a então acontecer Atos 8:1. Atos 8:1 diz assim, e houve grande perseguição e todos foram expulsos de Jerusalém, menos os apóstolos, né? Ou seja, Atos 1:8 não foi levado a efeito, não levaram a sério, não saíram de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, então Atos 8:1 resolve o problema. Eles são expulsos, né? O próprio Império Romano se tornou aí, o Herodes se tornou o primeiro grande
representante de missões mundiais, né? Ele foi o promotor de missões mundiais, e aí o evangelho foi espalhado quando não havia o cumprimento daquilo que ficou determinado. Em Jerusalém, fiquem aqui até serem revestidos de poder, mas depois vocês serão minhas testemunhas. Então essa é uma questão que não aconteceu. Mas isso tem a ver conosco hoje? Hoje nós somos sujeitos, ou no caso, recebemos o mesmo Espírito Santo que o povo recebeu naquela época. É interessante que os discípulos, antes de que viesse o Espírito Santo, eles temeram, ficaram amedrontados, né? Meio que tentaram se esconder de alguma forma, né? Mas quando Jesus fez a promessa, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, iria acontecer. E o interessante é que quando isso acontece, há uma manifestação imensa do Espírito Santo, em que Pedro, quando começa a pregar, né, há uma quantidade imensa de pessoas, mais de 3 mil? Mais de 3 mil pessoas foram, assim, aceitaram Jesus naquele momento. E nós hoje passamos essas situações, muitas vezes. Em que sentido? Quantas vezes nós somos impulsionados a pregar a palavra, a falar com alguém que está do nosso lado, ou alguém que está no nosso trabalho, ou alguém de nossa família, e muitas vezes nós somos intimidados, temerosos em pregar a palavra. Mas é interessante que o mesmo Espírito Santo que atuou naquela época, ele atuou por várias vezes, vários momentos, lá em Mateus e nos evangelhos, nós vamos ver isso, em que o Espírito Santo atuou e houve uma manifestar grande do Espírito Santo, não só lá no Pentecoste, na festa de Pentecoste, mas em outros momentos também teve isso. E Deus continua agindo hoje e nos dando esse poder, né, essa autoridade em pregar, em falar de Deus, em testemunhar de Deus. Então não devemos temer ao testemunhar de Cristo. É interessante, em nosso país, o Brasil, né, nós ainda assim, entre aspas, né, não sofremos tantas perseguições. Nós olhamos outros países aí em que se falar de Deus pode até morrer, pode ir preso e tudo mais, mas nós ainda temos uma certa liberdade, ou temos liberdade em pregar a palavra de Deus. Então, devemos buscar a sabedoria do Espírito Santo, pedindo a eles, ao Espírito Santo, que nos dê sabedoria para pregar esse evangelho, não temer, porque eu sei que muitas vezes nós somos intimidados a pregar a palavra de Deus, e às vezes falta talvez ousadia, e não temer, e pregar mesmo, e não temer, pedir Deus me dê sabedoria, e eu tenho certeza. Eu vi uma história de um pastor, ele, não lembro o nome dele, e ele contando que foi pregar em uma certa igreja, e ao chegar lá, alguém que fazia parte do louvor pediu para que ele fosse na casa dele, falar com a mãe dele, que era uma pessoa que adorava outros deuses, e ele já tinha falado para ela sobre Deus muitas vezes, ela não ouvia. E como era um pregador muito conhecido, ele pediu que fosse até a casa dele falar de Deus para ela, evangelizar ela, testemunhar do amor de Cristo através da vida dele para ela. E ele, ao primeiro momento, ele ficou meio temeroso, né? Porque, assim, eu até entendo, eu sempre respeito muito as pessoas que vêm de uma religião e muitas vezes foi criado naquela religião e eu não posso, de maneira nenhuma, já indo agredindo, né? Eu já vi muitas vezes isso. Agredindo em que sentido? Com palavras. Eu tenho que respeitar cada um, não é por força nem violência. E esse pastor, ele já ficava temeroso em ir lá, porque por muitas vezes o filho já tinha tentado evangelizar e ele agora tinha essa incumbência de ir lá, por ser um grande pregador naquela época, naquele momento, e ele foi lá. Mas ele já foi meio temeroso, né? E chegou lá, teve um papo com ela, conversou os dois, tal. E ao sair, ele não sentiu muita firmeza nela. E o interessante é que ele entregou na mão de Deus. Senhor, minha parte eu fiz. Agora o Senhor, o Espírito Santo, haja, atue, trabalhe. E passado-se um tempo, né? Mas aí encontrou também depois com o filho dela e falou, estive lá. Aí não senti muita firmeza, mas fiz o que foi me mandado, fui lá testemunhar da palavra de Deus, da minha vida também, com Jesus Cristo, né? E passado-se um tempo, ele voltou, recebeu uma ligação de novo do filho dela, dizendo que a mãe dele queria falar com ele. Que ele fosse na casa, que a mãe queria falar com ele. E ao chegar lá, houve uma surpresa imensa. Aquela senhora entendeu o recado de Deus e, junto com ele, jogou fora todas aquelas imagens, aqueles deuses que havia na casa dela. Então, muitas vezes, nós achamos que a obra tem que ser de mim, quem convence tem que ser eu, não. Né? Muitas vezes nós queremos que a pessoa se converta através das minhas palavras.
mas quem convence é o Espírito Santo. É Ele que faz o trabalho, né? Então, ao pregar, ou alguém chamar você, ou você ter esse desafio de ter que pregar hoje para alguém ou falar para alguém, não tenha medo. Ore a Deus e peça: Senhor, me dá sabedoria. Espírito Santo, me conduz. Eu tenho certeza, assim como esse pastor teve essa experiência positiva, nós também teremos. Então, a promessa, recebereis poder, ela é dada por alguém que tem autoridade, né? Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É esse Jesus que dá essa palavra aos seus discípulos: recebereis poder. Então, eu estou garantindo, eu estou dando esse aval aqui, né? Jesus também disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como, né? Como é que o Pai enviou Jesus? Com a missão de salvar. Nós temos a missão de levar essa mensagem de salvação. Nós não salvamos ninguém, mas levamos a mensagem, né? Então, essa promessa, aí a pergunta é a seguinte: essa promessa de poder é necessária hoje? Nós ainda precisamos dela? A grande comissão ainda está em vigor? Até o fim do mundo? Mateus 28, 20? Até os confins da terra? O evangelho para toda criatura, ou nós temos seleção? Para esse sim, para esse outro não. Como é que a gente tem feito? Os judeus faziam muito isso, né? Tinham grande dificuldade em aceitar que o não-judeu pudesse também ser evangelizado. Então, eles tiveram muita dificuldade nisso aí. E se nós temos também essas dificuldades, de repente, se não é baiano, não serve. Tem que ser baiano. Será que é assim? Acho que não. Então, pregado em todas as nações. Então, eu te envio até os confins da terra. Essa geração, portanto, nossa geração de hoje precisa tanto do poder quanto nas gerações anteriores, quanto aquela mesma geração que ouviu de Jesus essa palavra. Nós precisamos, para a nossa tarefa ser realmente bem executada e com grande proveito, nós precisamos desse poder. Interessante que eu trouxe aqui uma informação mostrando da grandeza da tarefa. O Departamento de Censo dos Estados Unidos estima que a população mundial tenha chegado aos 8 bilhões de pessoas. Isso ao longo do ano passado. Teria chegado aos 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões e 300 milhões têm conhecimento pleno do Evangelho, ou seja, sabe o que significa a Bíblia e a sua mensagem. Com a questão hoje das multimídias e da comunicação ser de uma forma assim tão rápida e forma tão alastrada, é possível que muitas dessas pessoas tenham algum tipo de conhecimento, dessas que não estão aqui arroladas nesses 2,3 bilhões. Mas tem um conhecimento no sentido de tomar uma decisão, de terem ser confrontados com o Evangelho. Há muita gente ainda a ser alcançada, né? Ou seja, faz a conta aí. Cerca de 5 bilhões, né? Mais de 5 bilhões, né? De pessoas que ainda estariam, digamos, fora desse quadro, sem um... Que tal? Eu queria também dizer a coisa seguinte: se você tem pergunta a fazer, pode botar no chat aí a sua pergunta. As perguntas fáceis eu respondo na hora aqui, as difíceis eu passo para os dois aqui, que eles depois... Quando a Bíblia fala que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, a gente não está brincando com isso, não. Então, até fala: manda o Senhor que prepare, né, que mande mais ceifeiro. E nós somos os ceifeiros, né? Nós temos que pregar. Essa responsabilidade de pegar para mais 5 mil bilhões é nossa. O ID de Deus é válido hoje, como o pastor falou. Então, nós temos essa obrigação de pregar a palavra. É interessante, aqui eu fico olhando aqui o nosso bairro, aqui, nossa cidade, e é uma cidade em que eu acho que pouquíssimas pessoas, ou talvez, não sei se há pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho. Agora, essa experiência que o pastor falou, será que entendeu mesmo o recado? Ou se foi uma palavra e a pessoa não entendeu? A ideia de evangelizar, de falar de Deus, não é só simplesmente Jesus te ama. É você fazer a pessoa chegar a esse entendimento do que é a palavra. Outro dia, conversando com um amigo,
contando uma história de Davi, ele não tinha noção do que era a história de Davi. Cai que está até no dia também. Então as pessoas não entendem ainda o que é ter uma experiência com Deus, o que é viver. Então essa responsabilidade é nossa de pregar, de ir. Então quando fala de 2 bilhões e alguma coisa, né, de que ouviram, mas como foi que ouviram, né, sobre isso, sobre essa questão? Como é que foi evangelizada? Essa questão de como foi evangelizada é muito interessante, que há uma máxima na questão da comunicação, que diz o seguinte: eu só comuniquei realmente se a outra pessoa entendeu exatamente o que eu quis comunicar. Senão não houve comunicação. Então, a gente ouve muito o relatório de evangelismo, né? Hoje evangelizei 25 pessoas, porque ele deu 25 folhetos, né? Bom, melhor dizer, eu distribuí 25 folhetos, tudo bem. Mas isso não quer dizer que ele evangelizou. Porque ou talvez a pessoa não tenha lido, ou não tenha entendido o que leu. Então, a evangelização é mais um pouco, alguns passos mais além disso aí. Digamos, saber se a pessoa está realmente entendendo o que eu estou dizendo. E se ela entendeu o que eu disse e não toma decisão, o problema é dela. Mas enquanto eu não conseguir deixar de forma bem clara para ela a respeito do plano de salvação, o problema ainda está comigo. Eu preciso poder comunicar claramente àquela pessoa quem é Jesus e o que ela precisa fazer. Se ela tem esse entendimento e não toma uma decisão, aí já é o problema dela, né? Temos que entender aqui 2 conceitos que são mencionados justamente nesses versos. Um é o anunciar o evangelho, como um evangelista, por exemplo, que foi o caso de Pedro. E quando pregou o evangelho, diz a palavra que 3.000 pessoas aceitaram essa mensagem. E essas 3.000 pessoas se converteram. Mas eu não sei se Pedro atendeu essas 3.000 pessoas para poder ir um pouco mais a fundo do conhecimento de quem era Jesus e como Jesus transforma. Mas sim, o poder da mensagem levou a que eles provavelmente buscassem saber mais, através não somente de Pedro, mas sim dos colaboradores que estavam ao redor. Lembremos que nessa época dos 3.000, houve uma festa, e depois saíram todos dispersos. Então, de alguma forma, tinham que agilizar o conhecimento para retransmitir essa informação para os demais. Nós, hoje, nós estamos utilizando também, que foi muito mencionado pela irmã Jussara, e que é muito interessante, o programa RD, Relacionamento Discipulador. Mas para ter esse relacionamento discipulador, primeiro existe a mensagem do Evangelho, anunciar, beleza, Jesus faz a obra, a pessoa aceita, a pessoa entende a mensagem, mas como é que ele continua? Aí vem o relacionamento discipulador, o relacionamento que vai gerar na pessoa mais entendimento e ser mais, vamos dizer assim, tomar para si posse dessa mensagem para depois poder distribuir. Quando eu não tomo posse dessa mensagem, é uma mensagem que pode passar como pela rádio. Provavelmente vou voltar a escutar essa mensagem, vou voltar a entender, mas eu nunca vou retransmitir. Nosso processo tomo essa mensagem, entendo, retransmito. Tomo essa mensagem, entendo, busco outra para passar. E aí multiplicar. E aí é onde se faz essa mensagem de entender e fazer nosso o que é o Evangelho. E isso é evangelizar. Rapidinho, pastor, só uma experiência que Pedro teve, né? Quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Tu sabe, amo, Senhor, né? E perguntou: mas Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E na terceira vez Pedro falou, né? Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que te amo. E ali Deus falou, não foi ninguém que testificou, mas foi o Espírito Santo, né? Foi Deus que testificou isso. Então, quando você entende, eu digo, quando você entende realmente o recado de Deus, aí sim, você foi evangelizado. Aí agora, a responsabilidade é de cada um. Quando você entende realmente o recado do Senhor, aí agora é com você e Deus, né? Aí já não é mais inocente. Deus não toma mais por um ignorante aquele que entendeu a palavra dele.
É interessante, desculpa, pastor, que quando entendemos a mensagem, somos responsáveis por essa mensagem. Nos fazemos responsáveis por essa mensagem. Então, o que é que você, os que estão presentes aqui e os que estão em casa, está fazendo com a mensagem de salvação que Cristo nos mandou proclamar? Você está fazendo o mesmo? Está retransmitindo? Você entendeu? Se entendeu, por que não está retransmitindo? O que é que está faltando? Poder? Isso é o Espírito Santo. Então significa que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ok? Ok. Então, para ser testemunho, algumas coisas são necessárias. Eu não sei se Kaique levantou a mão, quer participar. Pois não, fala aí. Sobre essa pergunta de Fernando, ela é interessante, mas aí eu recebo a mensagem, tomo posse, entendo, só que eu tenho uma extrema dificuldade de repassar essa mensagem. Eu entendo a mensagem, compreendo bem, na minha cabeça está perfeito, mas para eu passar, eu não sei. Como é que eu posso? Com sua vida. É isso que eu falo. Não precisa de palavras. Eu vou entrar nesse assunto aqui agora. Né? O que significa ser testemunho? Peraí. Essa é uma pergunta fácil, então era para o pastor. pastor. Essa deixa comigo. Né? Nós damos testemunho da nossa... quer dizer, nós somos testemunha. Nós damos nosso testemunho por nossa morte. Nossa morte para a velha criatura, para o velho ser. Né? Em Cristo nós nascemos de novo. Então, essa é uma forma de ser. Eu posso... Não há testemunho mais convincente do que aquele que diz assim, eu era isso, deixei de ser para ser isso aqui agora. Né? Eu fazia tais e tais coisas, deixei tudo por motivação daquilo que me interessa agora, que é Jesus Cristo na minha vida. Então não tem maior testemunho do que esse. Eu fui isso e não sou mais. Interessante que há uma palavra nesse sentido que Paulo deixa na carta, salvo engano, aos Coríntios, onde ele fala uma série de coisas, e aí diz assim, termina assim, e vocês foram algumas das coisas assim, mas foram lavados, foram purificados, foram justificados, ou seja, o passado não representa. Essa morte para velho ser, o velho Adão, né? É o que é um testemunho daquilo que eu sou agora. Testemunho, digamos assim, que não tem contra-argumentação. Eu fui assim, não sou mais. Como outro dia eu contei isso aqui, posso repetir, quando alguém que se converteu, né? E foi depois criticado pelos colegas, que vai dizer que você agora também é um desses crentões aí, né? Você também acredita. Então você acredita que Deus faz milagres? Né? Deus faz, sim. Lá em casa transformou cachaça em pão e leite. Ou seja, o que eu gastava na bebida, eu estou agora comprando pão e leite. Então Deus faz milagres ainda. Isso é mudança de vida, isso é conversão. Então, nós damos testemunho da morte na carne, da velha natureza morreu. Agora, se nós formos martirizados por causa da nossa fé, estamos também dando testemunho. Quantas, ao longo da história, já sofreram como mártires, foram martirizados, perderam a vida por causa do testemunho da fé em Jesus? É uma forma de testemunhar também. Há relatos de que, nos tempos em que funcionava, as pessoas eram levadas nas arenas e os animais, as feras soltas aí, e que tinha então a grata satisfação de destroçar os que estavam ali, que eram os crentes, né? Eles iam para a arena cantando, iam para a fogueira onde seriam queimados cantando, né? Isso é dando testemunho com a sua própria vida, sendo mártir, dando testemunho dessa vida. E muitos foram impactados com essa atitude daqueles que foram, digamos assim, enfrentaram a sua morte, seja diante das feras ou seja na fogueira, cantando, dando louvores a Deus. Pois não, meu querido Wagner, fale aí. Kaique falou aqui sobre a gente falar sobre o evangelho com a pessoa. Eu vou falar aqui um negócio que eu fiz aqui, não sei se é,
Tinha um amigo meu, sei lá, vamos dizer um ano atrás, ele não, né? A esposa dele perdeu um menino. Aí eu vi ele um pouco abatido, perguntei o motivo, ele pegou e falou que a esposa dele estava com a gravidez de risco e tal, perdeu. Aí eu peguei e chamei ele e falei, irmão, é assim, ó, tudo só acontece porque Deus permite. Eu sei que não é fácil para você, acho que não é fácil para pai, nem para mãe nenhum, perder um filho, depois que você faz muita coisa, as fraldas, tudo, é um enxoval, pronto. Aí eu peguei e falei com ele, então eu comecei a falar um pouco de Deus para ele. Eu falei, irmão, é assim, ó, eu tenho um pouco tempo de evangélico, mas eu já botei na minha cabeça que tudo que acontece é porque Deus permite. Não é fácil, mas assim, eu cheguei para ele, e foi do nada, eu vi ele triste, eu perguntei. Então aquilo ali, assim, tipo assim, me incomodou para eu falar com ele. Então eu comecei a falar um pouco de Deus para ele, que não era para ele ficar assim, porque infelizmente não é uma coisa que a gente quer, mas é uma coisa que Deus quer. Porque Deus sabe o propósito que teve para ele, ou até para o filho ou a filha que seja, até para a família dele, e vice-versa. Tinha uma criatura lá também, que ela é lésbica, ela estava falando que Deus não existe. Aí eu perguntei a ela, como é que Deus não existe e você está fazendo o que aqui na minha frente? Aí ela, não, mas como é que pode? E acontece isso e aquilo. Sabe por que acontece isso e aquilo com você? Porque você não dá espaço de Deus entrar no seu coração, meu amigo. Aí eu fui falando, ela disse, mas uma pessoa não me dá uma Bíblia. Eu digo, isso não é motivo de você não crer em Deus, eu te dou uma Bíblia. Diga, bora lá agora, eu vou comprar para você agora. Ela, pera aí, desconversou e saiu. Então é como o Kaique diz assim, ó, às vezes um pouquinho de oportunidade que alguém me dá, eu vou falando com um, com o outro. Eu tenho 2 que rodam comigo. Eles gostam de beber. Aí eu deixo eles falar o que eles gostam de falar. Aí eu pergunto a ele, vem cá, irmão, e você está como com Deus? Quando eu faço essa perguntinha besta, todo mundo desconversa. Então, assim, não é muito, mas um pouquinho, eu vou falando com um, vou falando com o outro. Domingo passado não, uns 3 domingos atrás, eu fui para o aniversário de um supervisor que ele me pediu. Não gosto muito de ir, porque tem bebida, então, mas independente, eu vou, não por ele assim, pela pessoa. Eu fui. Todo mundo curtindo, bebendo, eu no meu cantinho ali. Quando ele bebia lá, eu tava que nem um parceiro meu aqui, colado na carne, só venha. E só venha. Ele bebendo e eu comendo, ele bebendo e eu comendo. Aí na hora ele bateu o parabéns, deixei todo mundo bater seu parabéns, botaram suas músicas, seus pagodes lá e tal. Aí no final, eu digo, agora é minha vez. Ele falou, o quê? Semicírculo aí, todo mundo dá a mão, vamos orar, né, pai? Porque mesmo esse aniversário está acontecendo, é porque Deus está permitindo. Eu fui, fiz o semicírculo, todo mundo deu a mão e fiz a oração. Eu estava conversando com o Jossão, um amigo meu, aí eu falei com ele, chega me arrepio. Eu falei com ele, ele falou, rapaz, pode ter certeza que você, ele é cristão também, corta meu cabelo, pode ter certeza que você plantou uma sementinha em cada coração daquele. Aí só basta eles agora. Então, assim, talvez eu possa até fazer mais coisas, pelas minhas atitudes, como o pastor falou, que não precisa você falar, tem que ser a pessoa. Então, assim, não sou o melhor, mas eu procuro sempre estar ali falando de Deus para um, para outro, para um e para outro. É como o pastor falou, se eles quiserem acatar, se eles não quiserem... Eu só quero dizer para o irmão o seguinte, o irmão está de parabéns. Fazendo o que está fazendo é o início de todo um processo que vai além. Mas o irmão está dando, digamos assim, o que tem para dar. Ótimo, beleza. Não precisa dizer, porque eu não sei ainda, quem sabe. Não, já vai colocando aquilo que é possível e o irmão está fazendo isso. Parabéns pela sua iniciativa, que seu desprendimento nesse sentido. É por aí que se firma depois os grandes batalhadores nessa área mais tarde, sem medo de errar. E a gente tem que estar nessa convicção de que aquilo que está ao nosso alcance seja passado para aqueles que estão nos entendendo. E sempre ficar com essa digamos assim, com essa ressalva. Será que entenderam o que eu disse? Então, eu tenho que fazer sempre o melhor para deixar a coisa bem clara, para que não haja dúvidas de que a mensagem tenha chegado
como precisa chegar. Diga, Fernando. Sim, também lhe parabenizo pela coragem que somente entrega o Espírito Santo que habita em você. Então, o que você está sendo capaz de fazer no meio do teu mundo, porque esse é o seu mundo, é o que Deus está transformando. Está fazendo a mensagem ser lançada, como Jesus falou na sua parábola, a mensagem, que são as sementes, está sendo lançada. Vai cair em terras diversas, mas aquele que cair na terra de boa, ela vai dar 100 por 1. Ou seja, vai dar fruto, que isso vai ser no futuro colhido. Provavelmente você nem veja, mas ele sabe que naquele momento alguém orou naquela festa, abençoou aquele aniversariante e que entendeu, não naquele momento, mas depois vai entender, poxa, eu me lembro que aconteceu isso aqui, um cara lá da empresa orou e eu gostei e senti isso, uma coisa diferente em mim. Só vim entender depois, mas agora eu entendo e posso continuar para frente. Então, siga assim. Só rapidinho aqui, só para exemplo. Foi outro que aconteceu também, meu irmão, Jefferson. Ele está com um problema no casamento. Problema no casamento não, entre eles. Aí cheguei do trabalho cansado e a Eliana pediu para eu levar ele. Eu não queria levar. Não, quer dizer, não é que eu não queria levar, que eu não nego. O cansaço estava dizendo que não. Eu falei, boy, não vou tomar banho. Se eu tomar banho, eu não vou levar. Peguei ele, botei no carro, levei. Aí, quando chegou lá, eu falei com ele, minha cara, irmão, o que é que está acontecendo, velho? Ele falou, não, tipo assim, ele conversou sobre o problema que estava com a esposa dele. Eu falei, irmão, ó, de 30 palavras que você vai me dizer, ou não, de 30 problemas que você tem com sua esposa, 50 você está bebendo, quer apostar? Ah, quer apostar? Aí ele pegou com a boca, eu falei, de 30 vezes que você vai no bar, 40 você não vai na igreja. É verdade? Ele baixou a cabeça, Eu falei, Jefferson, você e sua família, só está faltando uma coisa, meu irmão. Eu não estou dizendo a você que tem que se entregar a Deus, não. Mas visite uma igreja, irmão. Você tem um bocado de igreja aqui. Eu já falei a você, no dia que você quiser, eu pego meu carro, vou te buscar, pô. Já falei com sua esposa também. No dia que vocês quiserem, eu vou e volto. E digo a você que tem irmão lá na igreja, que se eu falar, não precisa nem eu ir, ele mesmo vem buscar você e levar. Então não é desculpa. A única desculpa aqui que vocês estão botando aí é que, minha esposa é isso, meu marido é aquilo, mas você não tem coragem, meu irmão, de vocês dois botar o joelho no chão, os dois, e orar. Para isso terminar, você não tem coragem. Ele olhou, parou, digo, velho, eu vou fazer assim, ó. Faça uma visita para a igreja. Faça. Isso não quer dizer que você vai ser cristão, não, mas se você for, é melhor. Porque assim, ó, enquanto você fica entregando, eu falei assim, depois até repreendi sua alma ao inimigo, porque queira ou que não queira, cachaça, briga, isso tudo aí não é coisa de Deus, você não vai para frente não, irmão. Aí ele pegou, baixa a cabeça, eu digo, vou, ele continua bebendo, mas é o que eu digo, como o pastor falou, a minha parte eu faço, eu fui, falei com ele, irmão, você ora. Qual foi o dia que você botou você e sua esposa para orar junto? Não. Ah, não, então, irmão. É porque assim, velho, às vezes você pode falar, mas você hoje é cristã. Mas antes de eu ser cristã, eu sempre botei meu joelho no chão para orar, independente de cristã. Não é porque hoje eu sou, não. Hoje eu faço porque eu sempre fiz, sempre fui temente a Deus, sempre fui, não vai ser agora porque eu sou cristã. Então, assim, ele foi um dos que eu cheguei para falar, já falei com ele, no dia que ele quiser, não fico insistindo assim muito, porque eu já falei, não me deu uma resposta, nem que vou, nem que não vou, então não adianta eu ficar tipo assim, batendo na mesma tecla, falando com ele. Ele tem carro, não é nem desculpa de eu ir buscar, mas mesmo assim eu falei, eu vou buscar vocês na realidade. Ele não veio, também não tem problema nenhum, toda vez que eu vejo, procuro falar, e aí, irmão, visitou alguma igreja, irmão? Desconversa, eu digo, não, tranquilo, mas fica na paz. Vou falar de novo, quando eu quiser, só é vir aqui me chamar, ligue para mim que eu vou buscar vocês, não tem problema nenhum. Então, como é que funciona esse testemunhar? Eu disse no início, né? Testemunhar é prerrogativa de quem viu ou experimentou alguma coisa. O irmão está passando adiante é porque experimentou.
Já teve essa experiência, essa caminhada, né? E é interessante que tem Provérbios 14:5, diz assim, testemunha fiel não mentirá. Testemunha fiel fala a verdade. Ainda Provérbios 14:25 vai dizer, a testemunha verdadeira livra as almas, livra as pessoas. E em Atos 22:15, Paulo relatando da sua experiência no caminho de Damasco, ele disse lá que ele precisava ser testemunha, ou testemunhar a todos os homens que viste e ouviste, ou seja, as pessoas que ele encontraria pelo caminho, lá no episódio da chegada em Damasco, quando ele viu aquela luz brilhante que o derrubou, não necessariamente o cavalo, mas derrubou, ele caiu e tal. Então, ali ele ouviu essa palavra, porque lá em Atos 22 ele relata a respeito disso, que ele deveria falar a quem encontrasse pelo caminho. E Paulo fez isso de uma forma, digamos assim, maravilhosa, né? Você ia falar o que mesmo? Quando ele fala em ir pelo caminho e pregar a todas as pessoas, é sem distinção. Né? Ele não está falando porque fulano eu já preguei tanto tempo e fulano não aceitou a Jesus, então vou desistir dele. Quando ele fala em pregar, é em pregar a todos. Agora, o trabalho de se converter, o Espírito Santo que vai fazer. A história de Zaqueu é uma história assim meio que interessante, no sentido de que Zaqueu era um homem cobrador de impostos, um homem que ninguém dava um certo valor, né? Mas quando ele estava carente e queria ouvir Jesus, ele fez o que ele podia. Ele era um homem de baixa estatura, o que foi que ele fez? Subiu numa árvore e ali tentou ver Jesus. O interessante é que talvez, eu não tenho certeza, mas aqueles que estavam ao redor, até os discípulos, de repente, não botavam fé em Zaqueu. Achava que Zaqueu já estava condenado. E quantas vezes nós julgamos isso? Nós achamos que fulano, eu tenho um amigo que ele... Não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho um amigo, amigo de Kaique também, nosso amigo, né? Em que ele fala, às vezes critica muito a igreja, e fala muito. Mas ele para me ouvir. Para ouvir Kaique, às vezes. E interessante é que eu e ele não deixamos de pregar, né? Porque é uma pessoa que eu amo. E eu tenho certeza que Deus ele tem me usado o Kaique para falar e testemunhar de Cristo. E o interessante é que Zaqueu, o homem que ninguém botava fé, que ninguém botava mais, porque era um cobrador de impostos corrupto, né? E era o chefe de lá dos cobradores, né? Era um dos piores. Jesus foi até a casa dele. Então isso mostra que não há distinção. E o interessante é que no final da história, Jesus fala que naquele dia, naquela casa, houve salvação. Então quem sou eu? Jesus disse, eu vou jantar com você hoje. Vou jantar com você. Jesus jantou com ele. Deu para entender? Então, o que acontece? Quem sou eu? Wagner fez uma coisa interessante, que é um exemplo para todos nós. Às vezes estamos em locais que não é apropriado, mas nós não devemos perder a oportunidade. Tivemos agora o carnaval, e a igreja 2 de julho, o pastor até comentou sobre isso, faz um trabalho interessante no meio do furdunço, vou dizer assim, no meio da festa, em que ali eles pregam o evangelho. Eles buscam aquelas pessoas, porque tem muitos ali, irmãos, isso até minha esposa ela pode falar isso com propriedade, porque quando ela entendeu o que ela estava fazendo ali no carnaval não era uma coisa legal, ela ficou ali voando. Não conseguia entender o que estava fazendo ali, despertou. E quantos cristãos desviados estão ali, perdidos, mas que precisam só de alguém que fale de Deus para ele, e muitos se derramam aos pés do Senhor, porque quando desperta e vê que o que estava fazendo ali não é nada certo. Então, irmãos, independente de quem seja, de onde estivermos, isso que Wagner fez foi um espírito de ousadia. Deus usou ele ousadamente para pregar numa festa, vamos dizer assim, mundana, como o povo fala, né? Mas que ele não perdeu a oportunidade de pregar para aquelas pessoas. Então, o exemplo que Wagner deu, o exemplo que de Zaqueu, que os discípulos, até os discípulos provavelmente não davam nada por ele e achavam que era um caso perdido, Jesus viu diferente. E naquele local, Jesus foi almoçar, jantou com ele e disse que naquele local houve salvação. E nós sabemos que Zaqueu fez, né? Devolveu ainda 4 vezes mais, fez 2 vezes mais. Essa é a questão que a lei de Moisés previa. Né? Ok. Ele diz, eu estou cumprindo a lei de Moisés aqui. Pronto. Se eu logrei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então, isso fazia parte da lei. Ok. Né? Então, houve uma transformação na vida dele. E quem sou eu para julgar fulano e ciclano
para que não posso pregar para ele? Vamos lá. Peça a Deus sabedoria e preguemos para aquela pessoa que pode sim haver ali um arrependimento e de repente até de surpreender, né? Jonas ali achava que o povo de Nínive não seria, não se arrependeria e Jonas se surpreendeu com o que aconteceu ali em Nínive. Então, Posso dar uma palavrinha? pode. Clebson, na fala dele, falou assim, alguns lugares a gente, né, não é tão apropriado para, mas o nosso pastor sempre fala, né, se precisar, fale. Então, nesses lugares inapropriados, seja. Se precisar, você fala. Eu falo isso pela escola que eu trabalho. O meu chefe, o diretor-geral, ele é confeccional, ele é da mesma linha que a gente, ele é evangélico, batista, inclusive. Mas a escola não, né? Apesar de que ele é evangélico e militar. Então, ele colocou algumas questões na escola, implementou algumas questões na escola, mas não é uma escola confessional. E eu trabalho com pessoas que não são tementes ao Senhor. Tem 2 que são e o restante não. Interessante, sem eu falar nada, a que trabalha diretamente comigo, ela falou assim, eu já sei que você é evangélica, mas você é uma evangélica diferente de muitos evangélicos que já passaram pela minha vida, inclusive aqui na escola. Então, assim, se precisar, você fala. Então, eu tenho levado muito isso. Tem ambientes que eu não posso chegar lá no meu ambiente de trabalho e falar diretamente de Jesus. Mas eu tenho buscado viver Jesus de tal forma que eles mesmo vêm me perguntar quem é esse Jesus. Então, se o ambiente não é adequado, viva. Então você não prega falando, mas prega vivendo. Está pregando da mesma forma. Então, já que chegando aqui quase ao final, um último tópico que eu queria destacar ainda nessa oportunidade é ser testemunha, simplesmente viver ou contar aos outros o que Cristo fez. Você viver de acordo se necessário contar, né? Mas para isso você precisa de poder. Então não é por nossa própria condição e força que nós temos essa capacidade, mas precisamos de poder. Como é que se fala, como é que se explica e como é que se tem esse poder? Como é que mostra esse poder? Pode falar. Ok? O Espírito Santo, ele é esse poder. Quando nós buscamos a ele vai nos capacitar a fazer essas coisas. Então, a busca do Espírito é que nos ajuda nesse sentido. Mas só temos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Só por esse meio o Espírito Santo vai habitar em nós e receberemos esse poder. Então, o Espírito Santo é dado exatamente para nos mostrar, né? Esse poder para testemunhar. Então, todas as vezes, aliás, muita gente aí confunde aqui a questão, ou traz para esse patamar aqui a questão do dom de línguas. Não necessariamente. Dom de línguas pode acontecer e tal. Aí eu sempre lembro de um cidadão chamado pastor João Batista Martins de Sá. Nós tivemos a oportunidade de hospedá-lo lá em casa, em Jaguaquara. Ele foi orador de um dos acampamentos. Ele era da Igreja Batista Central de Campinas. Fez um grande ministério lá, já falecido. E nesse acampamento, numa das suas mensagens, ele falou a respeito dessa questão do dom de línguas, né? Então ele diz, eu encontro no livro de Atos 3 tipos de línguas, diz ele. Eu nunca esqueci isso aí. A língua vernáculo é o quê? É o português que você fala numa terra onde o português não entende, a sua língua de sua coisa. Ou qualquer outra língua que seja falada naquela região, naquele país. Nativa, o vernáculo, a língua milagre de Deus e a língua mistério de Deus. Então, no dia de Pentecostes foi milagre, porque aquelas pessoas ali falavam do seu aramaico muito simples e pessoas de outras regiões lá entendiam perfeitamente o que acontecia. Isso me lembra de um caso de um casal de americanos
missionários vieram para o Brasil para trabalhar entre os índios da Amazônia. E já na chegada, a esposa do missionário sofreu com algum problema de uma doença rápida que a levou à morte em poucos dias. Ali mesmo, já na aldeia indígena. Eles não tinham aprendido a língua portuguesa. E esse missionário, no funeral da esposa, pregou em inglês, é o que ele sabia, né? E um grande número de indígenas se converteu, que não entendiam inglês. Ou seja, isso é mistério, é milagre de Deus. E a língua mistério de Deus que o pastor João Batista conseguiu foi a que está em Atos, não, em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. É você com Deus. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver mais com ninguém. Mas é o seu relacionamento pessoal com Deus. Né? Onde você se derrama diante de Deus e fala diante de Deus o que mais interessa. Então, há muita confusão nessa questão de línguas. O dom de línguas existe sim, mas não do jeito que tem sido propagado aí para, digamos, alcançar status diante de um grupo. Não é nesse sentido, pelo menos não encontra base bíblica para isso, para esse sentido. Não. Mas nós temos, por exemplo, alguns exemplos clássicos onde o poder de testemunhar ficou muito claro, né? Primeiro foi Pedro, em 2 ocasiões, ele sozinho, depois Pedro e João. Nesse caso de Atos, capítulo da vinda do Espírito Santo, né? Ele testemunha, fala com aquela tranquilidade diante daquelas autoridades judaicas ali presentes, né? Ele diz assim, esse Jesus, não sei o quê, esse que vocês crucificaram. Ele fala com toda a autoridade diante daquela situação. Ele fala com muita autoridade mesmo. Numa situação seguinte, também com as autoridades da religião, ele disse, sabe de uma coisa? Diante de uma situação dessa, mais importa obedecer a Deus, não a vocês. Então, vamos continuar fazendo. Então, isso é falando uma coisa com muito poder, né? Outro foi a questão Estevão. Estevão estava prestes a ser apedrejado até a morte. E ele faz todo aquele relato e fala com aquela autoridade toda também que lhe é dada ali e tal, né? E Paulo, lá em Atos 13, versículo 9, ele enfrenta e se opôs a Jesus, um cidadão lá que... Então, esses 3 registros da palavra de Deus, onde, digamos assim, mostra claramente que quando Deus determina que uma pessoa faça ou haja de uma certa forma, capacita, ele tem condições, portanto, de fazer aquilo que Deus espera que faça. Alô? Tá bom, não? Ok. Então, esses 3 lugares, por exemplo, onde nós vimos que línguas foram faladas. Dia de Pentecostes, né? Na casa de Cornélio, um gentil romano, Atos 10, e quando os discípulos que Paulo encontrou em Éfeso. Esses 3 lugares, portanto, nós temos a questão onde línguas acontecem e tal, mas com o objetivo, talvez, para mostrar que aquilo que aconteceu no Pentecostes pode acontecer com outros grupos. No caso de Cornélio, que é um romano que não tinha a mínima chance de ser, digamos assim, incluído no judaísmo, de forma nenhuma. E nos é mostrado, então, aqui que Deus não faz acepção de pessoas de forma alguma. E Cornélio entra também nessa questão aí. E, finalmente, os que Paulo encontra em Éfeso, que são também gregos, não são ali judeus, que também, então, acontece a mesma coisa com eles. Então, mostra que a universalidade do testemunhar, mais uma vez presente aqui. Deus capacita, né? Só basta nós nos colocarmos na dispensação dele. Mas será que existe um lugar, como nós já falamos aqui, né? Que não tem lugar, mas se tiver oportunidade, viva ou fale. E o interessante é que
Deus vai dizer assim, ó, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria até os confins da terra. Então, o ide de Deus não tem local, não tem lugar específico, não tem até certo lugar. Pastor, nós lemos aqui o censo em que ainda 5 bilhões de pessoas, 5 mil bilhões de pessoas, ainda falta ainda ouvir da palavra de Deus. E aqueles que já ouviram, os 2 bilhões, a gente nem sabe se ouviu verdadeiramente, se entendeu o recado de Deus. Então, onde quer que estivermos, às vezes nos achamos incapazes de pregar, mas quando Deus manda, Ele garante. Isso é certo. Deus ele não vai deixar você de maneira nenhuma. Se você busca Ele, se você busca a presença do Espírito Santo, Ele vai lhe capacitar. E Ele vai trabalhar naquela vida, para que aquela vida entenda o recado dEle. Fernando, se quiser, como conclusão aqui da minha palavra, eu diria que é o seguinte: como podemos obter poder do Espírito para testemunhar? Nós encontramos uma orientação de Cristo no Sermão do Monte, onde ele diz, lá em Mateus 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, pedir. Existem coisas que nós não podemos obter de ninguém a não ser de Deus. Então, temos que pedir àquele que pode realmente nos dar. Buscar. Buscar são outras coisas que você pode usar para influenciar, de alguma forma, a mensagem do Evangelho. E o bater, que eu achei interessante. Algumas coisas que devemos mover outros para fazer. Bater nas costas do outro, né? Para ver se eles podem fazer isso aí em conjunto. Vai ficar mais fácil, vai ficar melhor. Bom, em relação a tudo que vimos, que observamos, né, nessa passagem de Atos, ou que nesse começo, né, do nosso estudo, né, em Atos 1:8, onde Jesus, antes de subir, antes de ascender, ele deixa um recadinho. Ó, lembre-se que eu falei para vocês, eu preciso ir embora, porque para que possa vir o Espírito Santo. Para que possa vir o Espírito Santo, eu preciso ir embora, porque senão não vem. Então, a limitância que tinha Deus em uma pessoa para poder atender a todos, era necessário ir para que ele pudesse abranger a todos de forma omnipresente. Porque agora Deus habita, através do Espírito Santo, em cada um de nós. E isso nos faz testemunhas. Agora que eu tenho o Espírito Santo, que cada um tem o Espírito Santo, nos faz testemunha daquele que gerou o Espírito Santo em nossa vida. Jesus. Então, respondendo um pouco às perguntas, como ter o Espírito Santo? Aceite a Jesus. Como me capacito? Buscando, abrindo portas, lendo a palavra, buscando irmãos que saibam um pouco mais que eu, ou que saibam mais que eu, nosso pastor ou os seminaristas, buscando conhecimento. Nossa internet tem muita coisa boa também a nos oferecer. Então, se você quer anunciar o Evangelho, ser uma pessoa que levará a mensagem de Cristo, esse é o caminho. Aceitar a Jesus, o Espírito Santo entrará em você, se capacite e vá. Às vezes não é necessário nem se capacitar, como o irmão mesmo comentou. Não é necessário se capacitar, mas sim de ter a coragem, pelo Espírito Santo, de ir e falar. Só para finalizar também minha palavra, Jesus nos chama a ser testemunha. E não testemunhar dele, mas também viver. Ser testemunha é diferente de testemunhar de alguém. Mas eu preciso ter essa experiência com Deus. Eu gostaria de terminar a minha palavra lendo Marcos 15:16, que Jesus nos fala algo interessante. Diz assim: e disse-lhe, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Mas
A quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Então que nós possamos confiar e crer que Deus ele vai nos capacitar. Deus já disse, ide, vá, eu lhe capacito. Então o nosso papel é ir, testemunhar de Cristo e viver Cristo. Não é só falar do que é a experiência dele, mas eu preciso ter essa experiência pessoal com Jesus. Então, eu falei no início que os discípulos tiveram grande dificuldade em, digamos, deixar Jerusalém. Eles, como diz, até Atos 7, final do capítulo, eles continuam em Jerusalém. Atos 1:8, aliás, 8:1, vai dizer que eles foram expulsos de Jerusalém, cada um e tal. Só os 12 ficaram, os discípulos apóstolos ficaram em Jerusalém. Aí eu pergunto o seguinte, qual é a nossa Jerusalém? E onde nós temos levado a mensagem? Tem ficado só na cidade também de Jerusalém, ou nós temos avançado para a Judéia, Samaria e confins da terra? Então, a mensagem, o desafio continua, porque a evangelização até os confins da terra ainda está por acontecer. Tem muita gente que ainda não ouviu. Talvez alguns próximos de nós precisam ouvir também, primeiro, para depois levarmos a mensagem adiante. Jerusalém é o ponto de partida. Nosso caso, Castro Alves de Paripe, né? Aí tem as ruas adjacentes, tem o bairro como todo, tem a cidade, depois tem o estado, tem o Brasil e pelo mundo afora. Mas precisamos levar isso em conta. Nós somos testemunhas, nós estamos hoje no mesmo, digamos assim, no papel daqueles que estavam no dia do Pentecostes ali, aliás, no dia da ascensão de Jesus, quando ele disse, vocês, quando forem revestidos, vocês serão minhas testemunhas. Então, a palavra final? Então, busquem, orem, porque Deus está pronto, de braços abertos, a nos capacitar. Só depende de cada um de nós. Então, testemunhe, né? Se não for com palavras, com sua vida. É tão legal, né, quando as pessoas olham para você e você não falou nada. Você é cristão? Você é evangélico? Eu acho que cada um aqui que busca a Deus já tem uma experiência nesse sentido. E eu tenho certeza que através da sua vida, talvez você não fale muito, mas através da sua vida, das suas atitudes, Deus ele vai falar através de você. E você vai testemunhar do amor dele. Deus abençoe. Alô? Agora sim. Somente dizer a vocês, aqueles que estão nos assistindo em casa, aqui também, se você não teve nunca uma experiência com Cristo, tenha, para que possa receber o Espírito Santo e esse poder de valentia, de coragem, de poder ir e anunciar a mensagem de salvação. Essa mensagem que foi anunciada por Jesus, que agora está nos preparando um lugar para nós lá, mas tem outras pessoas que não o conhecem. Essa mensagem de salvação é que precisa ser entregue às pessoas. Então, como disse Clebson, busque, se capacite e vá, faça a sua parte, porque ainda falta muito por fazer. Fica então o desafio. Desafio que a ordem foi dada por Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. Não tem como escapar disso. Ou nós vamos fazer isso de um jeito negligentemente, ou
efetivamente como Deus deseja que nós façamos, mas que sejamos testemunhas, que os outros não se surpreendam em descobrir que nós servimos a um Deus vivo. Eles precisam saber. E se percebem isso pelo nosso procedimento, pela nossa forma de nós nos comportarmos, melhor ainda, né? Que através do nosso viver nós estamos falando desse evangelho. Que Deus nos abençoe. Fernando, conclua com oração, que nós agradecemos mais uma vez a todos que estão conosco, estavam conosco, estiveram conosco, chegaram mais tarde, mas que possam, de alguma forma, fazer com que esse conteúdo chegue ao conhecimento de outras pessoas, da sua rede particular, seus contatos, aos quais você pode passar essa mensagem. Pai amado, te agradecemos, Deus, por esta mensagem. Obrigado, Pai, porque no tempo da Bíblia, em Atos, tu fostes a teu Pai, mas deixaste um Consolador, o Espírito Santo, que nos deu poder para anunciar, nos deu poder para, com valentia, com coragem, anunciar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta mensagem de salvação que nos permite ter a oportunidade de, mais uma vez, estar junto a Deus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, abençoa os que estiveram aqui na mesa, aqueles que estão aqui no templo. Abençoa, Senhor, aqueles que vão escutar e ver essa mensagem posteriormente. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.